Você sabe quem é Maria da Penha Maia Fernandes? Essa farmacêutica de 77 anos de idade tinha 38 anos quando sofreu 2 tentativas de assassinato pela mão de seu então marido em 1983. Primeiro, ela levou um tiro nas costas, o que fez com que ela se tornasse uma mulher com deficiência física. E depois ela quase foi eletrocutada durante o banho. Esses crimes foram levados à justiça, mas ficaram muitos anos sem definição. Enquanto o Estado brasileiro ficava inerte, esse caso foi levado à Organização dos Estados Americanos, a OEA. Esse caso ficou tão emblemático do contexto de violência doméstica contra as mulheres no Brasil e da ineficácia do Estado em proteger essas mulheres, que quando foi criada uma lei específica para enfrentar esse tipo de violência, ela foi batizada de Lei Maria da Penha. E é dela que vamos falar hoje. Meu nome é Juliana Fontana Moisés, eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho o cabelo castanho escuro abaixo dos ombros, uso uma blusa branca e atrás de mim há uma estante de livros. Eu sou membro da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP e hoje vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. Por que esse é um tema de direitos humanos das mulheres? A Lei Maria da Penha só veio a ser criada depois de muitas pressões dos movimentos feministas e de mulheres no Brasil e de organismos internacionais como a OEA, que no caso Maria da Penha recomendou ao Brasil que adotasse medidas para alterar a cultura de tolerância à violência doméstica que existia no país. Essa lei é um tema de direitos humanos das mulheres porque, segundo a Convenção de Belém do Pará, toda mulher tem direito a uma vida livre de violências, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E também porque é justamente na esfera doméstica, no ambiente familiar, que as mulheres e meninas são o principal alvo. A gente vê isso em documentos como o Mapa da Violência de 2015 e o Atlas da Violência de 2021. O mapa mostra que os homicídios de mulheres acontecem muito mais dentro de casa do que fora dela, enquanto que os homicídios de homens seguem a tendência inversa. O Atlas, por sua vez, mostra que no período de 2009 a 2019, os homicídios de mulheres tiveram um crescimento quando aconteciam dentro de casa e uma queda quando aconteciam na rua. Quando a gente pega o recorte racial, a situação fica ainda mais séria. O Atlas mostra que nesse período de tempo, os assassinatos de mulheres negras tiveram um aumento, enquanto que os assassinatos de mulheres não negras tiveram uma queda. Esses números remetem a um tipo específico de violência de gênero, que é a violência doméstica, e que tem então a Lei Maria da Penha como uma lei específica para seu enfrentamento. O que é então a Lei Maria da Penha? Essa lei recebe o nome da Maria da Penha, que foi uma entre tantas outras mulheres que tiveram o seu caso de violência, e não só o caso de violência, mas o processo judicial, né, que ela moveu contra a pessoa agressora. Esse processo judicial, ele aqui no Brasil, como outros tantos processos, né, ele, no jargão, ele não deu em nada, né, ou seja, ela teve uma tentativa, né, de homicídio, e que hoje a gente chama de feminicídio, e foram 10 anos para o Poder Judiciário brasileiro, né, dar uma resposta muito aquém àquilo que deveria ser dado, e o caso dela, como de outras mulheres, foi para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é um órgão para fora do Brasil, né? E o caso dela foi escolhido porque ele era paradigmático, ou seja, ele reproduzia, ele tinha elementos que uma quantidade muito grande de processos no Brasil com o mesmo tema também tinha. Resultado da luta do movimento feminista brasileiro, em conjunto com a pressão de órgãos internacionais sobre o Estado, a Lei Maria da Penha é considerada um estatuto integral de proteção de mulheres para contextos de violência doméstica. Meu nome é Patrícia, eu sou uma mulher preta, tenho cabelos crespos na altura dos ombros que estão soltos. Eu uso uma blusa branca com listras azuis. Atrás de mim há uma estante branca com nichos, onde estão localizados livros e algumas plantas. Eu faço parte da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP e vou falar sobre a aplicação da lei. Mais do que falar em formas de punir agressores, a legislação ocupa-se de implementar medidas de proteção e assistência às mulheres em situação de violência.
Sendo assim, em quais casos a Lei Maria da Penha pode ser aplicada? Então, mulheres são pessoas que se reconhecem no gênero feminino, né? Então, esse é um ponto. Que sofrem algum tipo de violência que é perpetrado por pessoas do seu contato íntimo, né? Pessoas de convívio familiar ou que são familiares. Então, você não precisa ser uma violência de alguém que, do ponto de vista legal, né, é sua família, pai, mãe, companheiro, etc. Mas que esteja num ambiente familiar, né? Então, por isso que a gente fala violência familiar, não considerando parentes só, né? Mas pessoas que estão um vínculo afetivo ou em convívio familiar. Para a aplicação da Lei Maria da Penha, a violência precisa ter ocorrido no âmbito da família, no âmbito doméstico ou no âmbito de qualquer relação íntima de afeto, ou seja, relacionamentos amorosos, duradouros ou não, casamentos, namoros, relações casuais, entre outros. Será considerado agressor qualquer pessoa que realize algum ato de violência contra meninas ou mulheres nessas circunstâncias citadas. Isso significa que tanto homens quanto mulheres podem cometer violência doméstica contra a mulher. Estatisticamente, os homens ocupam essa posição na maioria dos casos, mas você não estará desprotegida se a agressora for uma mulher, inclusive em um contexto de relação amorosa. Apesar dos diferentes mecanismos presentes na lei para apoiar meninas e mulheres, os dados sobre violência doméstica ainda são alarmantes. Por que isso acontece? A experiência de meninas e mulheres com essa violência é muito complexa, pois são agressões cometidas por alguém de convívio íntimo, com reflexos que podem se estender por anos e ainda atingir outros membros da família, como filhas, filhos e outros dependentes. Nesses contextos, o rompimento do ciclo da violência pode parecer cada vez mais distante e inacessível. Mas o que é o ciclo da violência? Existe uma coisa, uma característica dessas relações abusivas, e isso foi identificado por uma psicóloga americana chamada Lenore Walker. Ela, na década de 70, nos Estados Unidos, ela estudou várias mulheres em situação de violência doméstica e percebeu a intermitência que caracterizava essas relações. Significa que as violências, elas não eram praticadas o tempo inteiro. Se fosse assim, talvez fosse até menos difícil para essas mulheres saírem da situação. Mas, justamente, essa intermitência, que acontecia em 3 fases, que ela identificou que era uma fase de tensão, uma fase em que são as violências, até aquelas violências, agressões verbais mesmo, do dia a dia, que vão se intensificando, essa tensão vai aumentando, até que um dia existe uma explosão dessa violência, né? Uma fase aguda, uma fase de agressão geralmente física. E essa fase de agressão, ela é sucedida por uma fase de calmaria, ou fase de lua de mel, em que o agressor, aquela tensão que estava crescendo e que culminou com essa agressão física, ela deixa de existir por um tempo. Então, o agressor, ele vê que foi longe demais, né? E aí pede desculpas para a vítima, né? Não há como compreender o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher sem compreender o ciclo da violência, porque é ele que segura a mulher ali, ele que faz com que seja tão difícil, porque a violência psicológica que está embutida ali, ela é tão presente, ela é tão importante, que essa mulher se sente cada vez mais, vai ficando cada vez mais difícil para ela sair, porque ela vai perdendo essa capacidade de autoestima, de autodeterminação, de confiar na sua capacidade, nas suas capacidades, na sua capacidade emocional, e até, em alguns casos, passa a desconfiar da própria sanidade. Sair desse ciclo é um ato transgressor, que exige muito, tanto em termos emocionais quanto econômicos, e por isso é extremamente difícil, ainda mais quando já se está fragilizada em decorrência de agressões que se manifestam de várias formas, tanto físicas quanto psicológicas, sexuais, morais e patrimoniais.
O processo, desde o reconhecimento da violência doméstica até o fortalecimento necessário para se buscar ajuda, expor e denunciar a violência, é diferente para cada mulher. Da parte de quem se dispõe a ser rede de apoio, alguns cuidados precisam ser tomados para não revitimizar aquela menina ou mulher em situação de violência. Como ajudar mulheres em situação de violência doméstica? É muito difícil que a gente dê os passos pelas outras pessoas, né? Quase impossível, porque pode se configurar numa outra violência contra essa pessoa. Como já mencionamos, romper o ciclo da violência nem sempre é um caminho fácil, mas existem alguns lugares em que é possível buscar ajuda e o apoio necessário. Meu nome é Thaís Becker Henrique Silveira, eu sou uma mulher branca, de olhos claros e tenho cabelos cacheados, que estão soltos e são ruivos. Estou usando uma blusa amarela e atrás de mim há uma parede branca com um espelho de moldura clara. Eu sou da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP e nós hoje vamos falar sobre as redes de apoio muito importantes para essas situações. Seja para você ou para uma outra pessoa, o importante é respeitar o tempo e as condições de cada uma. O SUAS, Sistema Único da Assistência Social, que é composto por alguns serviços que variam a depender do número de habitantes de seu município, como o CREAS e o CRAS, conta com profissionais como psicólogas e assistentes sociais que podem lhe auxiliar nesse momento. Se em razão da violência sofrida você precisar de atendimento médico ou hospitalar, o SUS, composto pelas unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, hospitais e outras instituições, devem lhe atender sem a necessidade de um boletim de ocorrência, caso você ainda não queira o registrar. No entanto, nesses casos, é importante considerar que os machucados produzidos pela agressão podem funcionar como prova, algo importante de se ter, ainda que você não decida denunciar naquele momento. Então é importante pensar sobre isso, ok? Se desejar, você pode obter mais informações sobre o que fazer em casos de violência doméstica no hospital, UBS, UPA, delegacia. Se houver na sua cidade, dê preferência à Delegacia da Mulher, tudo bem? Centro de Referências da Assistência Social, como o CRAS e o CREAS, Defensoria Pública e o Ministério Público do seu município. Também existem instituições como a Casa da Mulher em São Paulo, que acolhe meninas e mulheres em situação de violência, dando apoio psicológico e jurídico. Sem falar da rede de apoio, composta por familiares, amigas e membros da sua comunidade. É importante que a mulher tenha pessoas de seu convívio para que possam lhe oferecer suporte com vistas a romper o ciclo da violência. Esse tipo de apoio é muito importante, especialmente em um contexto cultural como o brasileiro, que privilegia o masculino, banalizando e descredibilizando a mulher. Sendo assim, existe algo na Lei Maria da Penha que pode ser melhorado para torná-la mais eficiente? A gente não tem até hoje uma consistência nas políticas públicas e a permanência, no tempo de políticas públicas dedicadas à garantia de direito para as mulheres em situação de violência, E a gente tem um mau uso da Lei Maria da Penha, um uso muito acentuado naquilo que ela tem de dispositivo penal. A lei não precisa necessariamente de mudanças no seu texto. O que ela precisa é de um conjunto consistente de políticas públicas dedicadas a implementá-la, sobretudo naquilo que envolve a garantia de direitos para as mulheres. Para além da responsabilidade do sistema de justiça e das autoridades policiais, o país como um todo tem a obrigação de garantir uma vida sem violência às meninas e mulheres. O texto da Lei Maria da Penha também buscou enfrentar as causas estruturais da violência doméstica. Por isso, a lei prevê ações pedagógicas, inserindo o debate de gênero, raça e etnia em todos os níveis da educação brasileira.
Além disso, ela também prevê a capacitação permanente dos servidores do Poder Judiciário, bombeiros, guardas civis, policiais civis e militares em questões de gênero e raça. A lei é importante, mas sozinha ela não combate a violência doméstica. É necessário que toda a sociedade se engaje nessa luta. Nós somos a Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP e esse foi o episódio A Lei Maria da Penha. A série Por que esse é um tema de direitos humanos das mulheres? Se inscreve aí no nosso canal e acompanha os próximos vídeos. Para saber mais sobre o projeto, acesse o link na descrição. Até a próxima!